Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Betinha e eu estou aqui novamente para contar uma linda história da Bíblia para vocês. Espero que vocês gostem, hein? Eu quero que vocês lembrem, qual foi a última vez que vocês viram uma tempestade? Passaram por uma chuva muito forte? Que isso aconteceu com vocês e vocês ouviram o vento soprando? Ou raios, trovões? O que você sentiu quando isso aconteceu? Muitas tempestades são tão fortes, têm ventos tão fortes, que destelham casas, derrubam casas. E as tempestades muitas vezes nos deixam ansiosos e com medo do que pode acontecer. Na história de hoje, uma tempestade aconteceu. Jesus e seus amigos, eles estavam trabalhando. E o trabalho de Jesus era falar do amor de Deus para as pessoas. Esse era um trabalho muito importante que ele fazia. Ele falava de Deus, das coisas do reino, das coisas do céu, tocava pessoas, curava. E naquele dia, algo muito legal aconteceu. Um menininho chegou até Jesus e entregou para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graças a Deus pelo alimento e multiplicou para que 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, fossem alimentadas com aqueles pães e peixinhos que o menino trouxe até Jesus. Tudo isso aconteceu enquanto eles estavam reunidos falando do amor de Deus. Quando terminou esse dia, Jesus disse para os discípulos assim: amigos, peguem o barco e atravessem o mar, me esperem lá do outro lado. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte para orar. Lá ele falava com Deus. Jesus nos ensina na palavra que nós, para orar a Deus, falamos como conversar com um amigo. Jesus chama Deus de Pai na oração do Pai Nosso. Então ele nos mostra que nós podemos ter intimidade, relacionamento com Deus. Enquanto Jesus orava, os discípulos, remando no seu barquinho, iam atravessando o mar. E Jesus, falando com Deus, naquele momento, observava também os amigos lá no mar. E você, criança, você ora? Você tem o hábito de falar com Deus? Ou será que você pensa que Deus é alguém muito longe, alguém muito bravo, alguém que não é acessível, que não quer conversar com você porque você é uma criança? Saiba que não é assim. Deus, ele se importa com a sua oração. Ele quer ouvir você falar com ele todos os dias. Muitas vezes, os adultos não têm tanta paciência para ouvir as crianças e talvez você já tenha percebido isso. Talvez alguém já disse para você: shh, fica quieto. Os adultos estão conversando e não percebem a tua necessidade. Com Deus não é assim. Deus, ele nos ouve e nos responde. Em todo tempo, Deus nos ouve. Em todo tempo, Deus está atento àquilo que nós falamos com Ele. Então, por isso que Jesus tinha momentos como esse, no qual ele ia até Deus e conversava com Deus. Na Bíblia não diz, mas eu imagino que nesse dia, Jesus falou para Deus assim: Pai, olha o que aconteceu, glória ao teu nome. Olha, aquele menino que chegou até mim e toda aquela multidão de pessoas foram alimentadas para a glória do teu nome. Graças ao Senhor, muitos creram no teu poder. Nós devemos chegar até Deus e falar para Deus as coisas lindas que acontecem no nosso dia, as coisas felizes e também as coisas tristes, as coisas que trazem tristeza para o nosso coração, angústia para a nossa alma. Às vezes, coisas que nós não temos coragem de contar para o papai e para a mamãe, mas para ele nós podemos contar, porque ele vê todas as coisas. E por falar em ver, Jesus, lá de cima do monte, viu os discípulos lá no mar. E ele percebeu que uma tempestade estava se formando. Imagina só, se quando a gente está em casa, seguro, a tempestade já nos assusta, imagine você e os seus amigos dentro de um barquinho no mar. O coração dos discípulos começou a ficar ansioso.
olha o tamanho dessa onda. E as ondas foram crescendo por causa do vento. O vento soprava e as ondas subiam. O vento soprava e as ondas subiam. E quase viravam o barquinho. Os discípulos estavam com muito medo. Eles não sabiam o que iria acontecer. Então Jesus, no meio da madrugada, resolveu ir até ele. Mas como será que ele fez isso? Será que Jesus tinha um barco extra? Como será que isso aconteceu? Como você imagina? De uma forma inesperada. Jesus saiu do monte e foi até a praia. Enquanto isso, no barco, os discípulos gritavam de medo de tudo que estava acontecendo. De repente, Jesus começou a caminhar sobre as águas. Humanamente, é impossível, crianças, caminhar sobre as águas. Mas Jesus, que é todo poderoso, ele fez isso. Ele é poderoso não só para andar sobre as águas, ele é poderoso para mudar a sua vida, a minha vida. Ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados. Ele pode limpar o nosso coração das coisas erradas que nós fazemos. Jesus, ele é tão poderoso que ele veio aqui na terra e ele deu a vida dele por mim e por você. E com o seu poder, com a força do seu poder, ele venceu a morte. E 3 dias depois, ele voltou à vida. Ele viveu novamente. E ele está vivo hoje. Tão vivo quanto ele estava quando essa história aconteceu. Crianças, Jesus andando sobre as águas foi se aproximando do barco onde estavam os discípulos. E quando eles olharam, não entenderam o que estava acontecendo. O que é aquilo? É um fantasma! Acredita que eles pensaram isso? Eles viram Jesus vindo, mas não conseguiram reconhecer o mestre. Então eles pensaram que era um fantasma. Ficaram com mais medo ainda. Então Jesus, com a sua voz, diz assim para eles: calma, meus amigos, sou eu. Porém, um dos discípulos, chamado Pedro, ele parecia não estar acreditando muito que era Jesus. Então ele teve uma ideia. Ele colocou Jesus à prova. E ele disse assim: Senhor, se é você mesmo que está aí, então mande que eu vá até você, caminhando sobre as águas. Jesus, como eu disse, ele é todo poderoso. Ele faz coisas impossíveis. Então ele disse para Pedro: venha. Talvez você esteja passando por uma situação bem difícil na sua casa. E talvez, humanamente falando, seja impossível de algo bom acontecer no final da sua história. Mas saiba, crianças, Jesus, ele é todo poderoso. Ele faz coisas que os humanos não fazem, que médicos não fazem. Ele faz coisas sobrenaturais, ou seja, inimagináveis, impossíveis, coisas que você não consegue imaginar, mas ele faz. Sabe o que aconteceu? Pedro saiu do barquinho e eu imagino a cara dos amigos, né? Pedro colocou um pé, colocou o outro pé e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. A Bíblia diz que ele estava com os olhos fixos em Jesus. Ele não olhava para cá, nem para cá, nem para cima, nem para baixo. Ele estava com os olhos fixos em Jesus. E isso que é o que nós temos que fazer. Nós precisamos manter os nossos olhos em Deus, os nossos olhos em Jesus. A Bíblia diz: coloca os teus olhos nos montes, porque é de lá que vem o socorro. Coloca os teus olhos em Jesus, e é de lá que vem o socorro. Eu não sei o que você está passando na sua casa, com a sua família, mas uma coisa eu sei e tenho certeza: coloca os teus olhos em Jesus, porque Ele está vendo a tempestade que você está passando. Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo com você e Ele quer te ajudar. Sabe o que aconteceu? Pedro, naquela sua caminhada sobrenatural, poderosa, parecia até um X-Men.
Parecia até um super-herói andando sobre as águas. De repente, um vento soprou. Ele ouviu o barulho da chuva, um relâmpago, um trovão, um grande barulho. Fez com que ele tirasse os olhos de Jesus. E nesse momento, Pedro começou a afundar. Talvez a tempestade esteja tão forte, querido, tão forte, que você não está conseguindo olhar para Jesus. Talvez estar longe dos amigos esteja sendo tão difícil para você que você até esqueceu que Jesus é o seu melhor amigo. Talvez lá na sua casa tenha uma pessoa que está doente e você esqueceu que Jesus é o médico dos médicos. Talvez seu papai ou sua mamãe esteja desempregado e por isso eles estão tão nervosos. E você esqueceu que Jesus, ele é aquele que vai dar o que comer e aquele que vai dar o que vestir. A Bíblia diz que Jesus ama nos abençoar. Acredite nisso, coloca os teus olhinhos nisso. Coloca os teus olhos em Jesus. Não deixa a tempestade, o vento forte, o barulho das ondas fazerem com que você perca os olhos de Jesus e afunde como foi com Pedro. Quando Pedro começou a afundar, rapidamente e desesperado ele gritou: Senhor, me salva! Jesus, na mesma hora, estendeu a mão e puxou Pedro para cima. Pedro não se afogou. Até mesmo quando nós pensamos que a situação está muito difícil, Jesus, ele nos estende a mão para nos tirar daquele problema. Acredite, Jesus, ele tem um plano muito, muito grande para completar na nossa vida, na minha e na sua. E para isso você precisa estender a sua mão, você precisa querer estar com ele. Jesus pegou com tanto amor Pedro, colocou ele de pé. E a Bíblia diz, crianças, que eles foram juntos para o barco. Imagine os amigos de Jesus olhando toda aquela cena acontecendo. Jesus e Pedro andando sobre as águas. Uau! Entrando no barco. Uau! E Jesus ali com eles. Jesus quer ser o dono do teu barco, o dono da sua vida. Ele quer te levar sobre as águas. Ele quer te salvar. Ele quer estar com você. Ele quer te amar. Então eu faço um convite, queridos. Se você ainda não convidou Jesus para ser o seu melhor amigo, o Salvador, o Senhor, o dono da sua vida. Se você nunca disse para ele: Jesus, entra no meu barquinho, acalma minha tempestade. Você pode fazer isso hoje, porque foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. No momento em que Jesus entrou no barco e todos eles viram que era Jesus, eles disseram: Senhor, Tu és mesmo o Filho de Deus. Naquele instante em que eles reconheceram Jesus Cristo, Filho de Deus, o mar se acalmou, o vento parou e a tempestade terminou. Acredite, Jesus, ele é o Salvador e Senhor, ele quer ser da sua vida também. Ele quer acalmar essa tempestade. Então eu quero te fazer um convite. Fecha os teus olhos. Eu vou fazer uma oração bem calma e você vai repetir ela comigo, ok? Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu sacrifício, morrendo na cruz para me salvar. Obrigada pelo teu perdão e pela salvação. Eu acredito que o Senhor esteve naquela tempestade, que o Senhor fez Pedro andar sobre as águas. E eu acredito que o Senhor pode fazer isso por mim também. Querido Jesus, entra no meu barco e acalma a tempestade que eu estou vivendo na minha casa, nas minhas emoções, nos meus medos. Me ajuda para que um dia eu também possa estar pertinho do Senhor, lá no céu, com uma vida eterna para viver com o Senhor. Mas aqui, que nós possamos estar amigos, juntos,
o Senhor sendo o meu Salvador e o meu Senhor. Amém. Queridos, estar perto de Jesus é o melhor lugar para uma criança ficar, para uma pessoa ficar. Estar olhando nos olhos dele nos dá segurança. Estar no colo dele nos faz sentir amados. Não esqueça isso. E se você gostou dessa história, continue assistindo no nosso canal. Continue nos seguindo nas redes sociais, para que você possa ouvir muitas histórias verdadeiras e lindas sobre Jesus. Deus abençoe você. Até!